Bom, a gente vai falar sobre essa série gostosinha que chama Ninguém Quer. Essa série é bem interessante porque você assiste ela despretensiosamente e de repente você tá ali envolto aquelas comédias românticas tradicionais, bem água com açúcar, bem, sabe, aquela que você assiste para desopilar, para esquecer um pouco da vida, para pensar um pouco no dia a dia, para relaxar. Tá? É o tipo de série que você assiste para relaxar. E é bem interessante porque estreou agora na Netflix a nova temporada, e é bem interessante porque há um choque de cultura aqui nessa série, que é justamente entre uma pessoa que é um rabino e uma pessoa que é agnóstica. Ela é o agnóstico é aquela pessoa que acredita numa força maior, mas não nomeia essa força maior, sabe? Então não tem uma crença religiosa para chamar de sua, uma crença religiosa estabelecida. E é bem interessante porque nesse conflito cultural, social, existe aí justamente essas demandas sociais que a gente se vê envolto muitas vezes a cumprir, a honrar, a seguir. E ele, como um rabino, ou seja, é um padre, tá? O rabino ele é um padre da religião lá. Ele, como rabino, é bem interessante porque você vê a obrigação que essa pessoa sofre, a cobrança que essa pessoa sofre para seguir aqueles ditames, né? Aqueles princípios que existem ali. E hoje ele se vê envolto a questionar. Será que eu preciso pedir para ela ser convertida? Será que ela tem que ser convertida? Ou será que eu posso aceitar a individualidade do amor que apareceu para mim e que eu tô a fim de construir, que eu tô a fim de seguir à tona, né? Então, é esse conflito que há entre o que ele é e o que ele prega com o que ele está vivendo com ela, com o que ele quer efetivamente. É muito interessante porque fora dos clichês da hipocrisia, né? Então fala uma coisa, faz outra. Aqui você vê que ele foi pego de surpresa, aqui você vê que ele está realmente vivendo, se permitindo saborear, se é que é possível saborear, né? Saborear esse conflito interno entre o que ele quer efetivamente, o que é pedido e cobrado dele, e como que ele vai a desenrolar, como que ele vai se desenvolver através disso também. A minha reflexão dentro dessa visão psicanalítica que a gente traz o tempo inteiro é assim: o amor, quando ele vem para somar, ele vem para multiplicar. Fernanda, não é você que estava falando que não acredita nesse amor romântico, nananã. Pois não é que eu não acredito no amor romântico. Eu só defendo que esse amor ele é construído. Esse romance no amor, ele é uma construção. Então, nem sempre a gente precisa ficar esperando aquelas borboletas borbulharem no estômago. Nem sempre a gente precisa ficar esperando aquele choque, né, de adrenalina, de endorfina, né, de ocitocina para a gente se sentir na felicidade, na plenitude de viver um amor. Eu acredito que a gente cria esse amor, que a gente constrói esse amor. E ao construir esse amor, a gente alicerça efetivamente o que a gente quer. A gente define efetivamente como a gente quer. E nesse lugar é que essa série é muito interessante, porque ele vai desenhando como ele quer viver esse amor e descobrindo a individualidade dele para além do que determina a religiosidade dele, a religião dele, o que ele prega. Ele vai definindo, ele vai se reencontrando, se reestruturando dentro do que ele quer. Então, ele vai criando esse conflito, no meio desse conflito entre conflito social, esse conflito cultural, ele vai se reencontrando com ele mesmo.
E nesse reencontrar com ele mesmo, ele vai se redescobrindo, ele vai descobrindo o que para ele é importante, como viver esse amor e como viver para ele é importante. E ele vai ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ela também vai amadurecendo e crescendo para ver efetivamente como que essa não religiosidade dela afeta na vida dela. E o que significa efetivamente uma religiosidade, de repente? Porque até então a gente, veja, Jung, né, falou muito sobre isso, sobre a construção do viés do inconsciente coletivo. Ou seja, aquilo que a gente foi construído, moldado ao longo da nossa vida inteira para viver, é justamente nesse lugar que a gente acaba se perdendo, que a gente acaba se desencontrando do verdadeiro eu, do que realmente importa para mim. E porque eu acabo vivendo dentro das expectativas e dentro do que a sociedade impõe, delimita e determina. Quando eu me vejo individualizando, quando eu me vejo chegando nessa individuação, quando eu me vejo me resgatando para mim mesma, me resgatando do social, do cultural, para mim mesma. Ou seja, eu me fecho na minha concha e começo a olhar para mim com os meus pormenores. Quando eu faço isso por mim, eu começo a questionar os dogmas, os preceitos, os princípios, os valores que eu tinha até então. E será que esses princípios, valores, dogmas, eles seguem? Será que eles continuam a viger para mim? Percebe? A viger para mim. Não é, eu não estou questionando se eles são certos, são errados, eu não estou questionando se eles são bons, são ruins, eu estou questionando para mim, indivíduo, Fernanda. Percebe? Então é essa autodescoberta, é esse olhar para dentro que a gente vê nesses dois personagens. Por isso que eles cativaram tantas pessoas. Hoje, inclusive, na gravação desse vídeo, eu vi que ele está em segundo lugar na Netflix, justamente porque ele vai resgatando esse olhar interno dessa individuação, de como a gente resgata nós mesmos de todo esse ruído externo, né, que existe aí por aí. Então, eu gostaria de saber de você, como é que está o seu autorresgate? Como é que está o seu despertar para si mesmo? Como está aí o seu autoencontro com você mesmo? Porque para além do romance que eles vivem aí nesse Ninguém Quer, nessa série que é gostosinha, para além desse romance, água com açúcar, que a gente já conhece, tem ali dois seres humanos se descobrindo no movimento da vida, né? Um dos meus lemas aqui na psicanálise, nas mentorias que eu entrego, é justamente fornecer para você a autonomia que você precisa para poder entrar em movimento, no movimento da sua vida, por suas regras, por sua lei, entende? Por aquilo que te interessa, por aquilo que é importante para você. Eu gostaria de saber de você aí como é que tá, como que é para você esse autorresgate, se você já fez, já se encontrou, já se reencontrou, e dentro disso, como que funciona esse deleite de você olhar para si mesmo, de saber o que é importante para você, como que você quer trabalhar com isso. E aí a minha pequenininha vem justamente para você dar like, para você se inscrever no canal e para você viver por suas próprias regras, se reencontrando e olhando para si. É meu Deus do céu, filho, é muito charme. Oh meu Deus, muito charme, muito charme. Sabe que ela trabalha aqui comigo, né? Fica aqui, estagiária, né? Então, me conta nos comentários como que esse desenrolar para você da sua própria vida. Se você já se reencontrou com você, algumas pessoas já se encontraram. E aí elas entram em trabalhos, elas entram em romances, elas entram em amigos, afetividade, e elas se perdem de si mesmos. É natural, tá? Esses caminhos que a gente pega são naturais. Agora, a minha pergunta para você é: você já se reencontrou?
De verdade, você já resgatou essa pessoa humana que existe em você e que quer se reenxergar, se reestruturar, que quer enxergar quem quer, o que é, quem é e como é? Você já encontrou essa pessoa? Já disse para ela que você a ama? Já abraçou essa pessoa bem gostosinho assim? Oi, Fernanda, eu te amo. Porque, gente, o auto-amor, ele é fundamental, porque é esse auto-amor que alicerça efetivamente a nossa individuação. É esse autorrespeito, é esse olhar para nós com leveza e com respeito à nossa história que a gente conseguiu ser, que efetivamente alicerça o nosso crescimento, a nossa evolução emocional. É por isso que você precisa, a todo tempo, se olhar com responsabilidade, com afetividade. Porque esse mesmo olhar que você daria para acolher um amigo é o olhar que você tem que dar para se acolher, para se reconhecer. Essa imagem deles aqui, ó, tá muito bonita, porque dá para ver que é como se eles estivessem dizendo: eu te vejo, eu vejo você. Esse eu te vejo, ele entra muito naquele preceito do namastê, né? Quando uma alma humana olha uma outra alma humana, reconhece a alma humana que está ali, para além dos cargos, valores, status, poder aquisitivo, para além disso, é uma alma humana, uma pessoa que está ali. E quando eles dão esse olhar, essa foto foi muito boa, justamente porque é eu te vejo. E aí, minha amiga, meu amigo, você está vendo o seu companheiro de verdade por quem ele é e não pela projeção que você faz dele? Você está reconhecendo, enxergando e vendo o seu pai, a sua mãe, não pela idealização que você tem de pai e mãe, mas por quem ele é. Você está efetivamente vendo o seu filho, a sua filha, por quem ele é e não por quem você gostaria que ele fosse. Porque esse eu te vejo é o que faz toda a diferença quando você está num relacionamento maduro, adulto, que é quando você enxerga a pessoa e reconhece que, olha, ali há uma imperfeição, mas eu amo apesar de, eu amo ainda que. É nesse lugar que a maturidade nos alcança. É nesse lugar. É você olhar apesar, olhar e aceitar e respeitar apesar de, olhar e respeitar e aceitar, ainda que. Pode, né? Minha amiga, fica nesse canal, já se inscreve, já dá seu like, escreve aqui a frase que mais te chamou a atenção, para a gente poder criar justamente esse oásis de cumplicidade, de conversas, conversas que vão fazer a gente edificar, que vão fazer com que a gente se permita, afinal de contas, com que a gente traga essa liberdade, afinal de contas, que a gente precisa, que a gente clama o tempo inteiro. É isso, reverbera comigo. Espero você aqui nos comentários. Beijos, tchau. Me diz aí o que você achou dessa série também, tá?